castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para esse tempo de culto. É uma alegria a gente poder se encontrar na casa do Senhor para esse tempo especial na presença de Deus, tempo de poder ouvir a palavra, tempo de poder estar na comunhão com o Senhor de maneira online. Lembrando que também nesse momento está acontecendo aqui na comunidade o culto presencial. A palavra com a qual Deus nos saúda nesta manhã é a palavra de Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos vivido tempos difíceis, confusos, um ano que está terminando e um ano que foi muito estranho. E no meio de tudo isso a gente talvez se pergunte, mas onde está Deus? A palavra nos diz que Deus é Emanuel, é Deus conosco. Emanuel, esse menino que nasceria seria Emanuel, Deus conosco. Tu consegues crer que apesar de tudo que aconteceu esse ano e tudo que está acontecendo esse ano, Deus está conosco? Essa semana tivemos uma tragédia aqui na região do Alto Vale do Itajaí, na cidade do Presidente Getúlio, onde pessoas perderam sua vida, pessoas perderam sua casa, pessoas perderam seu esforço de anos e anos e anos de trabalho. Aqui em Rio do Sul tivemos prejuízos gigantescos com tudo com a chuva que aconteceu. E apesar disso, Deus está conosco. Porque Deus estar conosco não é garantia de que tudo irá 100%. Deus estar conosco não é garantia de que nós não sofreremos dores e danos. Deus estar conosco é a garantia de que, seja qual for o momento, de alegria ou de tristeza, Deus estará conosco. Sua forte mão nos segura, sua forte mão nos abraça, sua forte mão nos ampara, sua forte mão nos segura. Deus está conosco no meio da dor, no meio da pandemia, no meio da alegria, no meio da tristeza, Deus está conosco. O Emanuel não nos abandonou. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Em nome desse Deus que está conosco, Deus Emanuel, Pai, Filho e Espírito Santo, é que a gente se reúne nesta manhã para esse tempo de culto. Eu te convido a uma breve palavra de oração. Senhor, muito obrigado que Tu és o Deus Emanuel, Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus que está conosco, seja qual for o momento alegre, momento triste, momento de luta, momento de choro, no meio da tragédia, no meio da bonança, Tu és Deus conosco. Obrigado que a Tua presença nos dá a paz, nos dá garantia de que nós não estamos sós, de que Tu nos carregas, de que Tu nos sustentas. Senhor, que também no meio de toda essa situação que o Alto Vale do Itajaí está vivendo, nós possamos, Senhor, saber que Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus que está conosco também neste momento de culto. Deus que está conosco na nossa casa. Deus que está conosco na igreja. Deus que está conosco onde nós estivermos. Tu és o Deus presente. Senhor, Tu és o Deus presente, o Deus que nos conhece, o Deus também que sabe das nossas lutas, anseios e fraquezas. E por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti e confessamos a Ti as nossas fraquezas, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossos medos. E Te pedimos perdão, Senhor. Que sejamos, ó Pai, perdoados, lavados, restaurados, limpados por Ti. Que o sangue de Cristo Jesus, dado e derramado por nós, possa ser para nós, Senhor, consolo, motivação e certeza do Teu amor. Perdoa-nos e aceita-nos na Tua presença. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Por isso, se tu orou com sinceridade no teu coração,
eu quero te dizer, em nome de Jesus, que os teus pecados estão perdoados. Amém. Pandemia de Covid-19 tem trazido o mundo a buscar uma vacina, buscar a cura da doença. A pandemia tem gerado uma busca frenética pela cura. A pandemia tem trazido uma busca frenética por um medicamento que seja eficaz. A pandemia tem colocado o mundo da ciência em movimento, em busca da cura dessa doença que assola a nossa sociedade, da cura da doença que assola, na verdade, a vida do mundo, que alterou a vida do mundo. A pandemia de Covid-19, ela traz consigo o anseio pela cura. E a pandemia, queridos, ela também revela coisas muito boas do ser humano. Por exemplo, ao longo dessa pandemia, nós vimos em vários momentos situações de pessoas que se solidarizaram com o sofrimento de alguém. Pessoas de idade que estavam reclusas no seu lar, que tiveram a ajuda de pessoas jovens que buscaram alimentos no supermercado, que ajudaram numa questão ou outra. Nós vimos muita solidariedade também durante esse tempo de pandemia. Mas a pandemia também revelou um lado extremamente egoísta do ser humano. E é sobre isso que nós queremos falar. A temática da pregação de hoje é que, assim como a ciência busca a cura da pandemia, através de uma vacina, através de um medicamento, nós queremos conversar sobre a cura do egoísmo. Existem algumas doenças na nossa sociedade que ficam evidentes. Nós vimos nesta série que nossa sociedade está doente pela aflição, a nossa sociedade está doente pela indiferença, a nossa sociedade está doente pela discriminação. E hoje nós queremos ver a temática da nossa sociedade, do ser humano que está doente do egoísmo. A gente vê situações de egoísmo em tudo que é lugar. Nós vemos, por exemplo, pessoas que não estão nem aí para o isolamento social e não estão nem aí para o uso da máscara. E que andam por aí sem medo de estar passando a doença para alguém, sem medo de contrair a doença. Nós vemos autoridades fazendo isso, nós vemos, enfim, pessoas importantes da governança do nosso país fazendo isso. E isso revela todo o egoísmo da sociedade. E por que isso mostra o egoísmo? Porque quando eu me nego a tomar o devido cuidado para evitar de passar a doença adiante, eu estou pensando apenas em mim. Por quê? Porque eu não sou obrigado a andar de máscara. Mas por amor a alguém, eu vou usar uma máscara, eu vou manter distância, eu vou evitar aglomeração e assim por diante. Queridos, o mundo anseia por cura. A pandemia tem trazido a busca frenética pela cura. Mas além da doença do coronavírus, ainda existem outras doenças que precisam de cura. Existem outras doenças no mundo que precisam urgente de cura. E uma dessas doenças é o egoísmo. A gente vive numa sociedade por demais egoísta. Não interessa onde eu estaciono meu carro, o importante é que eu estacione ele. E aí eu ocupo vaga que não é destinada a mim. Aí eu ocupo vaga que é destinada a pessoas específicas. O importante é que eu estacione. O importante é que eu esteja bem. O importante é que eu seja atendido primeiro. O importante é que eu ganhe a distinção que eu desejo ganhar. O importante é que eu seja bem atendido. O importante sou eu e minhas necessidades, eu e minhas demandas, eu e meus anseios, eu e meus desejos. A nossa sociedade traz em si o desejo de suprir as suas necessidades egoístas. E isso tem matado a nossa sociedade. Isso tem deixado a nossa sociedade doente.
porque o egoísmo está nos matando. Assim como vemos exemplos bonitos, então, na pandemia, de pessoas que se solidarizaram, nós vemos também exemplos egoístas, de pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a saúde dos outros. O importante é que eu não vou usar máscara e ponto final. O importante é que eu vou fazer um churrasco e vou convidar os amigos e ponto final. A nossa sociedade é extremamente egoísta. A nossa sociedade é por demais egoísta. O egoísmo tem deixado marcas de morte na nossa sociedade. Tem deixado marcas de morte na nossa sociedade. E isso é tema desta nossa conversa nesta manhã. Contudo, queridos, assim como o egoísmo tem deixado marcas de morte na nossa sociedade, o Natal decretou a morte do egoísmo. O Natal decretou a morte, a falência do egoísmo. E a gente vê isso, sabe quando? Quando, por exemplo, no texto, que é o texto da nossa pregação nesta manhã, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, o Natal decreta a morte do egoísmo quando a gente lê, por exemplo, esse texto aqui que nós queremos ler nesta manhã, que é quando Pedro descobre que sua noiva Maria está grávida. Diz assim o texto de Mateus 1, 18 até 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Queridos e amados do Senhor, para a gente poder entender o que essa história tem a ver com egoísmo, nós precisamos entender como aconteciam os casamentos no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, os pais é que escolhiam o cônjuge para sua filha, o cônjuge para o seu filho. Não havia essa de apaixonar-se, como nos dias de hoje, achar a pessoa interessante e surgir aquela química, como a gente diz. Os pais escolhiam o pretendente a marido e a esposa dos seus filhos. O menino, quando isso acontecia, o menino tinha algo em torno de 17 para 18 anos e a menina tinha em torno de 12 anos e meio a 13 anos de idade. Por isso, quando Maria está grávida, ela tem entre 13 e 15 anos no máximo. No máximo, ela tem entre 13 e 15 anos de idade. Uma adolescente para os nossos dias. E uma vez apresentados os pretendentes a casamento pelos pais, apresentado um ao outro, era firmado então o contrato de noivado, que normalmente durava 1 ano, que era o período necessário para negociar o dote, o período necessário para organizar a festa, o período necessário, enfim, para organizar esse casamento. 1 ano. Desde a apresentação de um ao outro, 1 ano. E aí então acontecia o casamento. E o casamento era um momento, era uma festa da localidade inteira. Podia durar dias, até mesmo 7 dias, um casamento. Interessante ainda observar que quando uma viúva estava casando pela segunda vez, o noivado durava apenas 3 meses. Interessante isso. Só que o noivado, a partir do momento que o casal era apresentado e que se começava o processo do casamento,
A partir daquele momento, o noivado já ganhava algumas regras, alguns deveres próprios do casamento. Como, por exemplo, exigia-se a fidelidade. A fidelidade era um requisito. Em caso de suspeita, a noiva era submetida a um teste de verificação. E se comprovada a infidelidade, ela era exposta publicamente, ela era apresentada ao público como infiel, ao vexame público. E ela podia, inclusive, ser apedrejada. A noiva só poderia ser abandonada pelo noivo por meio de carta de divórcio, dada pelo pretendente a marido. E é nessa situação, então, que Maria está grávida do Espírito Santo. Imaginemos a situação. Maria chega para José e diz: José, estou grávida. José diz: como? Sim, estou grávida. E o José está incomodado com aquilo, porque se ela está grávida, na cabeça de José, eu fui traído. O meu orgulho foi ferido. Os meus planos para com Maria foram simplesmente tratados com descaso. Fui traído. Se ela está grávida, fui traído. O meu orgulho está ferido. Portanto, ela não é digna de casar comigo. Eu não quero isso para mim. Só que interessante que o texto diz que José era um homem justo e não queria expô-la ao vexame público. Ele era um homem justo porque ele sabia, mas a Maria não é uma pessoa de mentir, como é que ela disse que está grávida pelo Espírito Santo? Então, tem que haver alguma coisa aí. E ele tá mexido com tudo isso, mas ele estava disposto a simplesmente anular aquele casamento, acabar com o noivado, simplesmente dizer deu. E aí acontece algo extraordinário. Vem a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus é um anjo que vem falar a José: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela não te traiu. O que nela foi gerado vem do próprio Deus. E José, então, ele simplesmente deixa de lado a sua honra, o seu orgulho e casa com Maria. E o casar com Maria significou para José um alto preço. Por quê? Porque pessoas que não acreditavam naquela história iriam apontar o dedo e dizer: olha só, a mulher trai ele e agora ele está casando com ela. Tem filho de outro na jogada. A gente tem que entender, a gente tem que imaginar que a maldade humana dos dias de hoje, ela não é muito diferente da maldade humana daqueles tempos. Hoje em dia também as pessoas apontam o dedo, as pessoas julgam, as pessoas, enfim, falam mal, denigrem a imagem de alguém. E no tempo de Jesus não era diferente. Mas José, ele não se incomoda com isso. Ele não pensa apenas na reputação dele. E nesse sentido eu quero falar do egoísmo. José não está preocupado com a reputação dele. Ele não é egoísta. Ele pensa na Maria. Ele pensa na Maria. Queridos, o Natal é o decreto da morte do egoísmo. Porque no Natal nós vemos o Deus Todo-Poderoso que vive na glória do céu. Esse Deus deixa o céu, se torna um menino, nasce numa situação bastante adversa para o nascimento de uma criança, e ali ele com isso decreta o fim do egoísmo. Porque Deus podia ter dito: o ser humano que se vire, o ser humano que dê um jeito, o ser humano que escute o Antigo Testamento. Lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem o Pentateuco. Ele que escute. Eu não vou me dar o trabalho de ir para a terra. Eu não vou me dar o trabalho de nascer. Mas, queridos, Jesus vem, humilde. Ele abandona toda a sua glória. Filipenses 2 fala disso. Mesmo sendo Deus, ele não se importou com isso. E ele assume a forma humana e vem para a terra. E o decreto de morte do egoísmo começa antes de Jesus nascer. Quando José,
Então diz, ok, eu poderia largar Maria, mas eu vou ouvir o que o anjo diz. E queridos, esse é o grande detalhe da vida do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, quando ele entende o evangelho da salvação, quando ele entende o evangelho que transforma a história dele, que transforma a vida dele, o evangelho que vem ao encontro e fala com ele, a partir desse momento, ele simplesmente abandona o egoísmo, ele não pensa mais em si. Ele não pensa mais apenas em si, na sua reputação, na sua honra. Ele não pensa mais apenas nos seus interesses. E aí eu lembro da história do bom samaritano. O bom samaritano não precisava ter feito o que fez por aquele homem na beira da estrada. Mas ele simplesmente para a viagem, muda seus planos, recolhe aquele homem. Ele não passa de maneira egoísta, focado nos seus interesses. Não, eu sou samaritano, esse cara é um judeu. Ele não se importa com isso. Ele assume uma postura humilde. E a humildade, ela só é possível no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele quebra o egoísmo no ser humano. Tanto que Jesus resume os mandamentos em dois grandes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é um amor egoísta. Isso é um amor altruísta, um amor que se entrega. Porque amar o próximo como eu me amo significa amá-lo, abrindo mão dos meus pressupostos, abrindo mão daquilo que eu tenho como pudor, muitas vezes. Amar o próximo significa deixar o eu de lado. E por isso, quando eu uso máscara, eu estou me protegendo, mas eu também estou protegendo o próximo. Por isso, quando eu mantenho o distanciamento social, eu estou me protegendo, mas estou também protegendo o próximo. Quando eu evito aglomeração, eu estou me protegendo, mas também estou protegendo o próximo. Queridos, o Natal decretou a morte do egoísmo. E só vai ser possível a gente ter uma sociedade menos egoísta a partir do momento que o menino Jesus, que abre mão do egoísmo, que abre mão da glória celestial para se tornar gente, como tu e eu. Somente quando esse menino nascer no coração humano, aí sim nós teremos uma vida verdadeiramente liberta do egoísmo. A cura do egoísmo não acontece com boa educação apenas. A cura do egoísmo não acontece apenas com boas lições de humildade. A cura do egoísmo acontece quando eu entendo que Deus abre mão da glória celeste por amor a mim. O amor de Deus não é um amor egoísta, é um amor altruísta, um amor que se entrega, um amor que vai em busca, um amor que vai na direção contrária daquilo que se ensina. Não pense tanto nos outros, pense mais em ti. Isso é uma frase típica da nossa sociedade egoísta. Mas então, pastor, é errado a gente pensar na gente? Não, não é errado, meu querido. Mas a gente precisa entender que quando a gente vive com Jesus, a nossa vida não é vivida para nós mesmos, mas ela é vivida também para o próximo. Porque o amor de Jesus, ele só faz sentido para esse mundo a partir do momento que eu não vivo de maneira egoísta a minha fé, mas de que eu vivo de maneira altruísta, ou seja, me entregando, me dedicando, amando de verdade. José podia ter dito, não, a minha honra vale mais do que a vergonha que eu vou passar. A minha honra vale mais do que os dedos apontados. Ele podia ter feito isso. A legislação da época, a cultura na qual ele vivia, permitiria isso tranquilamente. Mas ele abre mão. Ele olha para Maria, ele escutou a voz do anjo e ele sente absoluta paz, porque ele sabe que isso é o que deve ser feito. Ele não é egoísta, ele não pensa só
na sua reputação, mas ele pensa no plano de Deus. E queridos, com isso nós também estamos chegando ao final desta nossa meditação, dessa nossa pregação nessa manhã. O amor de Jesus por nós é um amor que se encarna em Jesus. É um amor que é vivido na prática por Jesus. É um amor altruísta, um amor que se entrega. E esse amor espanta todo egoísmo. A partir do momento que nós entendemos o quanto somos amados, o egoísmo perde espaço na nossa vida. O egoísmo perde completamente o seu lugar. O ser humano é egoísta. A gente vê isso quando tem crianças pequenas. Eles querem atenção para eles. E se eles têm um irmãozinho, eles lutam com esse irmãozinho, ó, com unhas e dentes para disputar a atenção, porque ele é egoísta, ele quer para si. Queridos, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele não pensa só em si, mas ele pensa no outro. Por quê? Porque ele ama o outro como ele ama a si mesmo. Ele ama o outro porque ele sabe que amando o outro, ele vai estar transmitindo para o outro, para o seu próximo, o amor que Jesus tem por ele. A morte decreta, melhor dizendo, o Natal decreta a morte do egoísmo. Jesus nos amou tanto, a ponto de deixar o céu, para vir para cá, para dizer que nós somos amados. Pensa nisso. O Natal decreta a morte do egoísmo. Que nós também possamos ouvir a voz de Jesus dizendo quando somos amados. E possamos amar o nosso próximo, altruisticamente. Abrindo mão da nossa reputação. Abrindo mão dos nossos direitos. Assim como José abriu mão do seu direito de mandar a Maria embora. Nós também possamos pensar no nosso próximo. E amá-lo verdadeiramente. Amá-lo intencionalmente. Amá-lo profundamente. Amá-lo do jeito como Jesus gostaria que nós amássemos. Queridos, o Natal decretou a morte do egoísmo. E se nós queremos uma sociedade menos egoísta, porque o egoísmo é uma das marcas do pecado, lá, Gênesis 3. Se nós queremos uma sociedade sem a doença do egoísmo, os seguidores de Jesus precisam mudar a sua atitude. Não podem ser egoístas, não devem ser egoístas, não devem viver conforme vive esse mundo egoísta, mas precisam ser altruístas, como Jesus foi, que se entregou, que amou profundamente. Viver com Jesus é viver o amor pelo outro. É abrir mão dos seus direitos, é abrir mão das suas razões, é abrir mão daquilo que poderia fazer por amor ao outro. Que Deus continue abençoando a tua vida, que tu continues meditando nessa palavra. O Natal decretou a morte do egoísmo. E se tu te diz cristão, seguidor de Jesus, mas tu vive egoisticamente, então está na hora de pedir perdão e pedir ajuda para mudar os caminhos. Deus te ajude, Deus te abençoe, que Deus te carregue em suas mãos. Amém. Oramos. Santo Deus, bondoso Pai, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque tu és um Deus tremendo, Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama profundamente. Obrigado, Senhor, que tu nos ensinas, a partir da história de José, que o egoísmo não tem espaço na vida de um seguidor teu. Senhor, no Natal foi decretada a morte do egoísmo. Tu abriste mão do céu, Senhor, para estar entre nós, falando para cada um de nós o quanto nós somos amados, importantes e especiais. Senhor, nós queremos te pedir, ajuda-nos a abandonarmos o egoísmo. E a partir do Evangelho, a partir do ouvir a tua voz, como José ouviu através do anjo, nós também possamos, Senhor, ser restaurados desse nosso egoísmo que nos mata, que nos aprisiona e que nos torna, Senhor, muitas vezes, péssimos testemunhos. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o menino Jesus
nascer dentro de nós e matar o nosso egoísmo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Assim esteja o Senhor contigo, te abençoando. Amém. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo culto. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra,